Pessoal, tudo bem? Eu sou a Ada Neto e a gente está começando mais um episódio aqui com a Heloíse e a Luísa, que está aqui com a gente nesse programa. E bom, hoje a gente recebe a Heloíse, que é a primeira mulher formada da América Latina em inteligência artificial. Ela cursou o curso de inteligência artificial na Universidade Federal de Goiás, que é uma das universidades referência em ensino de programação, de computação e de inteligência artificial. Muito bom dia, Heloíse. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, gente, pelo convite. Vai ser uma honra ter esse bate-papo com vocês. Espero que vocês aprendam bastante e entendam um pouquinho desse meu contexto. Perfeito. Heloíse, eu quero começar te perguntando como que foi essa jornada, de como que você quis iniciar a sua carreira com essa questão da inteligência artificial, de onde veio essa vontade de cursar o curso, como que foi isso para você? Então, eu brinco que eu caí de paraquedas no curso. Anteriormente, eu queria fazer medicina, justamente por ter um mercado de trabalho muito aquecido. E a minha cidade aqui do interior, sou de Ceres, aqui em Goiás, é uma referência em saúde lá, então a questão da medicina é muito presente. Então, eu vim para Goiânia no meu ensino médio para estudar, para passar para medicina. Não deu certo, e nisso eu até cursei um semestre de odonto, então às vezes a gente está naquela época do ensino médio sem saber o que é direito. Vou fazer um semestre de odonto, vai que eu me encontro ali no caminho. E fiz aqui na Universidade Federal de Goiás, fiz os 6 meses ali, falei, não, não é isso que eu quero. Voltei para o cursinho, falei, vamos voltar para a questão da medicina. E nisso, nesse meio, eu estava na colação de grau da minha irmã e descobri da criação do curso de inteligência artificial. Foi a primeira vez assim que eu ouvi IA vai criar um curso, eu nem sabia que era aquilo de verdade, assim, do fundo do meu coração. Eu mexia na internet, mexia no computador de uma maneira bem tranquila para fazer trabalho de escola apenas. E nisso, eu estava lá no SISU, faltando assim 2 dias, não ia dar para medicina novamente. E eu falei, meu Deus, e agora? E nisso minha mãe me lembrou, falou, olha, Luiz, lembra que o reitor comentou da criação daquele curso de inteligência artificial? O que é aquilo? Foi onde eu pesquisei. Então, faltando 2 dias ali, inteligência artificial, o que é? Fui lá, comecei a entender, vi o que era, vi principalmente o mercado de trabalho, porque era o que eu estava buscando ali na medicina, e sempre falava muito, está em ascensão, tecnologia, é uma das profissões do futuro, inteligência artificial. E nisso eu falei, olha, se é o que eu estou buscando ali na medicina, acho que é um bom sinal que está numa carreira muito aquecida. Não somente isso, era da parte de exatas, que foi o que eu sempre tive afinidade durante toda a minha vivência escolar. Então eu falei, olha, acho que é unir o útil ao agradável, eu quero um mercado de trabalho e é onde que eu sou melhor. Porque biologias ali na área de biológicas eu sofria bastante para aprender, mas ia. E nisso foi onde eu resolvi, falei, vou arriscar novamente. Já tinha cursado odonto uma vez para ver se era o que eu queria, e falei, eu tive todo o apoio dos meus pais, eu falo muito que a questão da rede de apoio é importante nessas horas, porque eles me apoiaram, falaram, não, se você quer tentar mais uma vez, vamos lá. E me matriculei, e assim, eu falo que eu, juntamente com os outros colegas, a gente entrou achando que sabia onde estava entrando, mas tudo era muito novidade. Então, até os professores falavam, vocês estão doidos de estar aqui, porque vocês são cobaias, e era uma área muito nova. E não tinha chat GPT, não tinha nada assim para você, pelo menos, ter algum marco importante. Nossa, eu vou trabalhar com isso. Isso aqui realmente está num hype. Era muito ali no primórdio, bem atrelado ao ambiente de computação mesmo. E no que eu entrei, eu falei, vou me dedicar bastante para ver se é isso que eu quero, se eu vou gostar, porque, como eu disse, nunca tive contato nenhum anteriormente. Não sabia programar, não sabia nada, de verdade. E nisso, foi onde veio a pandemia também, então eu tive ali 2 semanas de aula e veio a pandemia, e eu usei da pandemia para aprender o máximo que eu podia da área de inteligência artificial e principalmente de programação. Então, foi onde que eu pegava, assim, o tempo livre, que era bastante, e me dedicava com vários materiais online. Acabou que a gente teve um apoio do pessoal do curso mesmo nesse período. Olha, quem quiser aprender, a gente está aqui para te ajudar. Então, se vocês precisarem de um apoio, quero um direcionamento, conte com nossos professores, e foi isso que eu fiz. Então, eu falo que até no primeiro semestre eu fui média 10, porque era algo que eu estava ali me esforçando bastante e deu tudo certo.
Falei, acho que estou no caminho certo, justamente porque está tendo esse reflexo. De uma aluna mediana que eu era ali na Odonto, partir para a média 10, eu falei, tô bem. E cada dia mais eu fui me interessando, justamente porque eu vi as possibilidades de mexer com inteligência artificial ali em diversas áreas. Então, o que me tranquilizou foi essa questão de poder trabalhar com diversas áreas. Então, como eu queria a parte da medicina, eu falei, olha, se eu quiser mexer com medicina, mesmo com inteligência artificial, eu consigo trabalhar dentro da área da saúde. E nisso fui me tranquilizando. E durante o curso a gente tem vários trabalhos, várias matérias que a gente faz projetos finais bem atrelados ao contexto mesmo. Preciso pegar algum projeto, algum problema da vida real e resolver ele. Então a gente vai atrás de dados, resolve ali uma solução para aquele problema. Não somente isso, acho que eu preciso falar que tem um Centro de Excelência em A, com projetos de pesquisa e desenvolvimento que nos apoiam durante toda a nossa jornada. Então, eu, desde o meu primeiro período, como eu tive fui agraciado com essa média 10, eu pude contar com de ser convidada para um projeto de pesquisa e desenvolvimento. E durante todo o da minha graduação, eu sempre estive participando. Eu já participei na área da educação, já participei na área da saúde, já participei da área do call center. Então, são vários projetos que te complementam o que você está aprendendo ali durante a sala de aula, na teoria, você consegue aplicar aquilo na prática em um problema da vida real mesmo, com empresas privadas, juntamente com o apoio do governo. Ótimo. Essa questão que você comentou agora de ser interligado com muitas áreas é exatamente o que a gente está tentando demonstrar aqui nesse podcast, porque a gente sabe que ainda tem muito medo, né, da IA, medo, vai substituir os humanos, vai dominar o mundo, e é pouco visto como ela pode colaborar. Como você acha que isso pode ser mais bem implementado? Perfeito. Eu acho que, assim, a gente está num caminho de muito se falar sobre IA, mas ainda num contexto industrial, só quem está ali no meio corporativo que tem um pouco mais de noção. Então, se você fala para as pessoas do dia a dia, elas ainda nem sabem o que é inteligência artificial. Eu acho que um caminho bem benéfico que seria para todos é trazer esse letramento digital para dentro das escolas. Então, você já ali no ensino médio, já ter um contato com o que é inteligência artificial e saber um pouco mais. Eu gosto muito da vertente do CEIA e do AXT agora, que eles eles fazem constantemente exposições em escolas, justamente para trazer esse apreço para os meninos, para eles começarem a se interessar e plantar uma sementinha mesmo, quem sabe um ou outro vai começar a mexer com a área de tecnologia no futuro. Então, o primeiro ponto, eu acho, é que a gente precisa ter essa divulgação do conhecimento do que é inteligência artificial, de como a inteligência artificial está principalmente no nosso dia a dia. Porque se você falar, nossa, a IA vai acabar com nossos empregos, traz muito aquele sentimento de medo. E ela vai acabar com alguns empregos, sim, né? A gente precisa comentar, porque é como se fosse uma revolução industrial. Na primeira revolução industrial, alguns empregos foram acabados. Mas agora a gente tem um problema porque é muito intensificado essa questão dos dados. A gente tem um frenesi de loucuras mesmo e postos de trabalho que estão suscetíveis a esse rompimento. Então, se a gente coloca essa barreira, ai meu Deus, eu tenho medo, você fica suscetível a essas mudanças tecnológicas. Então, você precisa principalmente ter uma mente aberta. Falar, olha, eu sei que eu estou sujeita, mas como que eu posso me blindar a uma situação dessa? Como que eu posso ter essa inteligência artificial como minha aliada? E é onde, assim, eu venho fazendo palestras justamente para as pessoas consigam enxergar que você pode usar inteligência artificial, mesmo como se fosse um chat GPT, simplesmente ali para te ajudar numa tarefa no seu dia a dia e aumentar a sua produtividade. Então, acho que a base mesmo é esse letramento sobre o que é inteligência artificial e como ela pode me ajudar. Perfeito. Perfeito, Luíse. E na sua primeira fala, você tinha comentado de que você não, o curso era novo, estava surgiu num contexto que nem existia chat GPT. Falo assim por mim e pela minha geração, hoje em dia já é difícil imaginar como que é sem o chat GPT, porque ele assim é um quebra-galho para tudo que a gente vai fazer, assim, a gente
busca, a gente sempre teve essa questão da automatização, né? Eu falo até mesmo aqui no jornalismo, a gente tem ferramentas de decupagem, de áudio, enfim, isso auxilia muito o processo. E eu queria saber como que está o seu hoje como formada, como que tá os seus projetos, como que você está se dedicando à pesquisa, qual área que você está trabalhando, como que está essa situação? Perfeito. Então, quando eu recém estava ali me formando, eu consegui formar uma startup junto com alguns colegas. Foi de soluções de IA para o ambiente de call center. Foi um ambiente muito de aprendizado mesmo, de saber como que é lidar com uma empresa, criar um produto do zero. E nisso a gente se depara com vários problemas que, às vezes, na academia a gente nem pensa que existia. Então, a gente tem que lidar com gestão, tem que lidar com prazos. É um ambiente muito, acho que, enriquecedor. E aí, deu tudo certo, assim, no contexto da startup. Acabou que, numa questão de visões mesmo, os investidores foram para um lado e eu falei, acho que chegou o meu momento de procurar novos desafios, e é onde eu estou atualmente. Então, eu trabalho com processamento de linguagem natural, principalmente voltado aí para a questão de modelos de linguagem, que é como se fosse o chat GPT. Então, é trazer a questão do chat GPT para um contexto de uma empresa. Acaba que o que é mais conhecido é um chatbot, mas não somente isso, ele pode ser um copiloto naquela questão de assistência ao seu próprio funcionário, ajudar ele a fazer uma melhor venda. É o que eu tenho trabalhado atualmente. Então, o que eu gosto é isso aí, e eu gostei também de trabalhar com a parte de voz. Eu já trabalhei também num projeto de análise de sentimento por voz. Então, enquanto eu estou falando aqui, saber se eu estou com raiva, saber se eu estou feliz. Então, são vários desafios que a gente encontra no nosso dia a dia que dá para aplicar IA. E, assim, eu preciso ressaltar também que o ponto de trabalhar com inteligência artificial é trabalhar com dados. Então, às vezes, empresas vêm procurando, nossa, eu queria inteligência artificial aqui na minha empresa, mas a empresa ainda não é digital, ela não tem nada em nuvem, ela é tudo muito atrelada a papel. Então, é sempre algo que eu gosto de ressaltar, que esses avanços com a inteligência artificial dependem da parte de transformação digital. Então, trazer tudo isso para o digital. E é o que, assim, quando eu chego na empresa, boa parte dos meus afazeres é essa parte de transformação digital. Porque não tem como a gente aplicar um modelo, fazer um algoritmo de inteligência artificial, se a gente não tem um dado ali para fazer, para a própria inteligência artificial achar esse padrão e assim conseguir performar de uma maneira boa. Então, são passos que acho que a gente está no caminho para cada vez mais ter inteligência artificial no contexto corporativo e no contexto do dia a dia mesmo. Perfeito. Bom, Heloísa, deu para ver assim, que você não tem medo de se jogar de cabeça nas coisas, no novo, e a gente sabe que STEM é uma área que é muito dominada por homens, e para nós mulheres tudo é um pouquinho mais difícil. Então, para você, como que foi assim chegar num curso totalmente novo, com pouquíssimas mulheres, ser a primeira mulher a se formar, depois começar uma startup, mudar de caminho quando não estava indo conforme suas ideias? Como que foi todo esse processo? Então, eu brinco que eu sou bem agraciada de ter essa rede de apoio que me permite ir para onde eu desejo e experimentar. Então, quando eu entrei no curso, minha irmã também é da área de STEM, então eu sabia que seria um pouco mais difícil a questão de mulheres na área, mas eu nunca imaginei que eu ia ser a única a me formar. Então, eu entrei numa turma, eram mais ou menos 10% de mulheres, e aí eu fui a única que me graduei, pelo menos no tempo hábil. Outras vieram aí depois, graças a Deus, que também conseguiram concluir o curso. E nisso, eu acho que é sempre um desafio, porque você, às vezes, queria olhar ali para uma menina, para uma colega e falar, nossa, ela está ali passando pelo que eu estou passando, acho que a gente consegue ir juntas. Mas, assim, não foi algo que eu deixei me barrar, porque justamente, acho que o meu propósito ali era me graduar, tanto que eu nunca pensei na própria questão da representatividade como algo importante, assim, não falo importante, mas como algo que poderia me barrar. Quando eu me formei, que acho que foi assim, na colação de grau, foi quando caiu a ficha. Nossa, a minha caloura recém-entrada na faculdade chegou, nossa, Heloísa, você é minha inspiração.
E eu, como assim? Como assim eu sou inspiração para alguém? Foi um choque de realidade que foi onde abriu minha mente, como que o meu papel seria não só importante para mim, mas como para outros. Falar, olha, ela conseguiu chegar naquele lugar, eu também consigo. Vou caminhar algo parecido. Claro que cada um vai ter o seu próprio caminho, mas sabendo que sempre a gente tem esse apoio, alguém como referência, é de suma importância. Então, quando eu entrei e não tinha veterano, não tinha ninguém para se espelhar, eu olhei para uma professora, que é a Thelma, que ela é diretora do Centro de Excelência em IA, e falei, olha, se ela consegue estar nessa posição, lidando com 90% de outros professores homens, eu também consigo passar por esse caminho e sei que vai dar certo. Então, o curso também ele tem essa pegada mais de, olha, a gente não vai tolerar nenhuma brincadeirinha de gênero, a gente não vai tolerar nada que seja para desanimar alguma colega, então tem esse apoio. E eu falo que na graduação para mim foi tranquilo, mas acaba que no mercado de trabalho a gente sempre está refém a esse padrão que existe na área de STEM. E nisso, às vezes você está numa mesa de negócio, é onde eu sinto mais essa diferença. Às vezes eu estou numa reunião de negócio que tem apenas eu de mulher e 9 homens. Então, como assim, como nós mulheres vamos ter voz nessa parte que somos pouco representadas? Então, cada vez mais que a gente conseguir ocupar esses espaços que são nossos também, a gente vai conseguir ter um ambiente mais plural e com certeza que vai, acho que, dar voz a mais mulheres. Perfeito. Perfeito, Heloíse. Eu vim aqui que hoje em dia você é embaixadora da Dove Brasil. Como que começou esse trabalho com a marca? De como que você iniciou nessa jornada? De que você pesquisa alguma questão de beleza com meio digital? Como que funcionou essa migração, assim, por esse assunto? Então, a Dove ela tem uma campanha pela beleza real, tem aí cerca de 20 anos, se eu não me engano. Nisso eles começaram a povoar o meio publicitário com corpos reais, de mulheres reais. Até numa conversa com o pessoal da marca, eles me falaram que quando eles lançaram essa campanha, eles estavam sendo muito ousados, porque era todo o padrão Globeleza de ser, e nisso eles ficaram com muito medo da repercussão, se seria algo bem negativo. E acabou que não, foi algo que principalmente as mulheres, que é o público-alvo de Dove, se sentiram acolhidas, justamente porque estão vendo corpos reais ali no meio publicitário. E agora, nessa onda de inteligência artificial, então, ano passado eles fizeram uma pesquisa que em 2025, cerca de 90% do conteúdo online ia ser gerado por inteligência artificial. E nisso eles começaram a investigar as IA generativas de imagem e de vídeo, pediram para criar, nossa, imagine uma mulher bonita, imagine uma mulher com a pele perfeita, imagine uma mulher confiante. E sempre vinha a questão dos vieses que existem na nossa sociedade. E eles falaram, como que a gente pode mitigar esses vieses? Como que a gente pode cuidar do nosso público-alvo para que eles não sejam afetados quando eles estiverem lá, por exemplo, rolando o feed do Instagram e aparecer apenas mulheres loiras, brancas, do olho claro, magérrimas, que são padrões inalcançáveis aqui na nossa sociedade. E aí eles falaram, a gente precisa trazer alguém de inteligência artificial para trabalhar com isso, para ter essa voz, principalmente no meio ali de tecnologia. Foi onde eles me fizeram um convite para essa parceria. Então, o que eu trabalho bastante ali na Dove é muita questão de educação, de participar de eventos, de trazer essas discussões para o meio de tecnologia, para quem esteja desenvolvendo essas IAs, desenvolvendo esses algoritmos, tenha ciência, principalmente desses vieses e como que a gente possa mitigar eles. Que o ponto os vieses eles estão existentes nos dados. Não tem como a gente ter tanto controle sobre isso. Mas a gente tem estratégias para mitigar, para ter um balanceamento. Nisso, a gente precisa sempre alertar para que essa IA seja realmente plural, que não tenha nenhum preconceito, porque às vezes isso, se você não tiver uma atenção, alguma coisa pode ter ali um preconceito que não seja um preconceito explícito, mas que está intrinsecamente ali nos dados que aquela inteligência artificial foi treinada. Então, a ideia é realmente alertar tanto a população de que desenvolve essas IAs, mas também as mulheres que estão consumindo essas IAs.
e não somente as IAs, mas quem está no meio ali das redes sociais. Porque um ponto também às vezes eu, como mulher, vou ali tirar uma foto e tiro uma foto com filtro que muda totalmente o meu rosto. Vou lá, publico essa foto. A inteligência artificial vai ser treinada com essa foto que não tem nada a ver comigo. Depois eu vou ver uma nova foto que foi criada totalmente por IA e ela vai ser assim, perfeita. E eu vou falar, meu Deus, eu não tem como uma mulher ser perfeita assim. Nossa, eu sou muito feia, eu não consigo. Eu fico triste por eu não conseguir alcançar esse padrão. Então, acaba que é um ciclo muito maléfico para todas as mulheres, para a questão da autoestima mesmo. Então, é sempre trazer essa parte educacional mesmo, para saber dos riscos da IA, principalmente alertá-los e tentar sempre mitigar esses vieses que podem existir na IA. Essa questão dos riscos, eu acho que entra muito também na questão de ética e responsabilidade com o uso da IA, ainda mais agora que está cada vez mais fácil ter acesso a IAs que criam imagens, criam vídeos, que são realmente muito semelhantes a coisas reais. Você acha que, principalmente agora que está tendo toda a questão do monitoramento, o debate de monitoramento das redes sociais, você acha que seria possível, seria necessário um monitoramento do uso das IAs, principalmente uso amador, que seria o que mais acontece no dia a dia? Não, então, o que eu penso é, assim, da mesma pegada que a inteligência artificial é uma ferramenta. Então, tem gente que vai usar essa ferramenta para algo positivo, para algo benéfico para as demais pessoas. Tem gente que vai fazer o uso para um malefício, para um golpe, para tudo isso. Então, a gente precisa penalizar quem está utilizando a inteligência artificial de uma maneira maléfica. Por quê? Se a gente barrar a inteligência artificial e todo o desenvolvimento dela, acho que a gente está, assim, travando a própria tecnologia. A gente tem que travar quem está fazendo mau uso dessa tecnologia. Da mesma forma, assim, que a faca foi criada. A faca não foi criada para matar alguém, não foi criada para machucar ninguém. Ela foi criada para ser uma ferramenta ali de um corte para facilitar a nossa vida no dia a dia. Então, quem utilizar a faca para algo ruim, ela deve ser penalizada. Da mesma maneira, eu acho isso para a questão da inteligência artificial, justamente porque ela é uma ferramenta. Ela não está criando nada sozinha. Isso a gente precisa também sempre relembrar que ela não cria. Ela aprende padrões e vai replicando esses padrões no decorrer, principalmente da questão de geração, de IA generativa. Então, ela não está criando algo que ela nunca viu na vida. Ela já viu aquilo e muitas vezes por isso que ela aprendeu. Então, a gente precisa sempre ter essa ideia de, ok, regulamentar, mas regulamentar o uso dessa IA e não apenas a inteligência artificial e todo o seu desenvolvimento. E perfeito. E o trabalho que você desenvolve com a Adobe justamente mostra que a inteligência artificial pode ser um aliado para várias questões, né? Várias pautas sociais e que transcendem o uso, assim, que a gente sabe que, pelo menos eu lido muito com isso nas redes sociais, principalmente no X, de muita desinformação associada à inteligência artificial, de imagem, de produção de vídeo. E eu fico até imaginando, a gente até leva esse debate um pouco assim para dentro da universidade, de como que vai funcionar o período eleitoral, sabe? No próximo período eleitoral. Nas últimas eleições, a inteligência artificial existia, claro, mas assim, não era tão popularizado. Hoje em dia as coisas estão muito mais rápidas, muito mais fluidas, e todo mundo já tem um conhecimento prévio, ou pelo menos assim, já utilizou, sabe? Alguém que já utilizou, enfim. E eu fico meio preocupado com essa questão assim das eleições. Como que você vê esse período assim dos próximos anos e como que a gente vai poder lidar com essa inteligência artificial, de ter mesmo aquela noção, tipo assim, será que isso é fake? Será que isso é real? Como que a gente pode trabalhar isso com a própria sociedade? Perfeito. Então, essa é uma preocupação que eu também tenho, justamente porque quando a gente trata de tecnologia, de dados, tem uma sequência assim, massiva de dados que estão sendo gerados, tweets, fotos nas redes sociais que estão sendo gerados a cada minuto. Então, quando a gente já falou aqui quantos milhares de dados não foram criados aí. E nisso a gente tem realmente o problema da desinformação, que com inteligência artificial, isso, como eu disse, se alguém utilizar isso para o maléfico, e vão utilizar na questão das eleições, a gente sabe de todo o contexto do brasileiro,
não somente do brasileiro, acho que do mundo inteiro, a gente precisa sim ter essas discussões, mas o que eu sempre tento salientar é a questão da educação. Então, não adianta a gente falar de inteligência artificial. Nossa, criou uma foto que está um político X de uma maneira. Mas se a nossa própria sociedade, às vezes não precisa nem dar foto para acreditar que aquilo é verdade ou não. Então, a gente precisa cada vez mais alertar para as próprias pessoas buscarem a informação correta. Então, acaba que é algo cultural mesmo, de como que a gente consegue passar isso para a população. Sim. Porque não importa, se for com inteligência artificial ou sem inteligência artificial, as fake news estão aí à torta e à direita. Sim. A gente precisa sempre trazer essa parte cultural mesmo do letramento sobre o que é uma informação verídica ou não. E eu falo que às vezes isso é até mais foge um pouco da parte de desinformação ou informação verídica, porque a gente trata muito de algoritmos de inteligência artificial. O próprio nosso feed de recomendação é um algoritmo de inteligência artificial, então algo que é bem utilizado lá no nosso TikTok. Às vezes você entra numa bolha lá e você fica várias horas rolando porque é algo de seu interesse. Então, acaba que isso é muito... É bom, por um lado, mas acaba que nos surge um alerta do outro. Porque você está cada vez mais nichado. Se você for para um nicho, assim, perigoso, que traz esses ambientes tóxicos, é muito perigoso, porque cada vez mais você vai estar naquele nicho. E não somente isso, acho que a própria inteligência artificial e a tecnologia, ela age de maneira política. Então, a gente já viu lá nos Estados Unidos o Meta, o Zuckerberg fazendo aí manobras para eleger algum político. E isso pode ser cada vez mais atingido de uma maneira global. Porque esses algoritmos podem te indicar algum partido ali, pode te indicar algum político, e você vai estar consumindo ali sem saber muito, assim, se você quer aquilo, você está sendo bombardeado com aquelas informações e cada vez mais aquilo vai estar no seu inconsciente, assim, então cada vez mais a gente precisa ter esse letramento, porque quanto antes a gente tiver, mais, assim, quanto antes a gente vai estar munido dessas desinformações e de toda essa manipulação que pode ser com que aconteça com essa tecnologia. E em que pé você acha que o Brasil e a pesquisa sobre IA no Brasil estão? A gente sabe que no Brasil tem muito fenômeno de fuga de cérebros, porque realmente o incentivo à pesquisa não é tão forte quanto em outros países, principalmente voltado à tecnologia. Você acha que esse desenvolvimento da IA aqui no Brasil está em que patamar? Perfeito. Eu acabo que, assim, eu sou enviesada justamente por estar no maior centro de excelência em inteligência artificial da América Latina aqui, que é o CEA. Então, eu sei que está tendo muita pesquisa. Mas, claro, não dá para generalizar isso como se fosse o Brasil inteiro. Então, essa parte de fuga de cérebros é real. Então, acaba que o próprio CEA, a gente tem bolsas remuneradas para quem faz pesquisa aqui, e bem remuneradas se a gente olha para nível CNPq. Então, acaba que o CEA consegue reter alguma parte desses cérebros. Atualmente, se eu não me engano, tem aproximadamente 1.000 pesquisadores dentro do Centro de Excelência em IA. Então, é um número muito expressivo que cada dia mais está crescendo. Só que o CEA também não consegue fazer tudo. Então, cada vez mais, acho que outras universidades precisam de ter esses fomentos. E o fomento, ele não vem porque a universidade está querendo, ele não vem porque os alunos estão fazendo apenas um movimento, nossa, queria mexer com inteligência artificial. Eu falo porque justamente o CEA conseguiu todo esse apoio, tanto do governo estadual quanto do federal, porque ele conseguiu mostrar resultados. Nessas horas, acho que pesa bastante o resultado, mas a gente não pode também atrelar pesquisa a resultado, porque pesquisa muitas das vezes não vai dar em nada, só que você está já ali avançando, já está cruzando uma linha que ninguém antes cruzou e o próximo pesquisador já vai estar bem mais à frente. Então, a gente precisa dos governos, tanto estaduais quanto federais, sempre, acho que fomentando essa parte, justamente para que a gente consiga reter esses cérebros. Eu falo porque, assim, muitos cérebros aqui, tanto de Goiás e o Brasil todo, são pesquisadores, assim, fenomenais.
Mas se não tiver esse fomento, se não tiver com que ele pague as contas dele, com que ele fique feliz de estar ali pesquisando, descobrindo coisas novas, não tem como. A pessoa precisa se manter para estar ali fazendo algo de uma maneira muito efetiva e que ela vai dar um retorno, sim, de maneira da pesquisa em si. Então, cada vez mais esse fomento é desejado. E por quê? Se ninguém tivesse apoiado o CEIA, boa parte aqui dos projetos não teriam saído do papel. Então, a gente, cada vez mais, eu falo que o retorno é para a sociedade. Se eu não me engano, cerca de 90 milhões de brasileiros já usam produtos que foram desenvolvidos aqui em parceria com o Centro de Excelência em A. Então, cada vez mais, esse fomento ele é devolvido para a sociedade. A gente precisa ter a consciência disso, que a pesquisa ela não vai ficar restrita a um centro universitário. Ela vai voltar para a população e é isso que o Brasil ganha e precisa entender. Perfeito. Perfeito. E, assim, a gente viu recentemente que o curso de inteligência artificial na UFG teve uma nota de corte muito alta, né, em comparação aos outros cursos. Então, a gente sabe que a demanda, as pessoas estão se tornando cada vez mais curiosas e interessadas no assunto. E qual conselho, assim, você daria para uma pessoa que quer estudar inteligência artificial, que busca se especializar na área, principalmente mulheres, já que a área é tão predominantemente formada por homens, né? Para mim, assim, o conselho básico é se dedique ao máximo. Não só se dedique a nível acadêmico mesmo, mas eu falo da rede de contatos. Participe de eventos, tem essas discussões, às vezes tem hackathons, você tem um contato com diversas pessoas, porque sozinho você não vai em nenhum lugar. E no caso das mulheres, sempre tenha ali uma amiga para que você consiga conversar. Tenha, que não precisa nem ser uma amiga, mas alguém que você possa mandar uma mensagem e às vezes ela te devolve uma mensagem de apoio que você consegue seguir ali, enfrentar um desafio. Então, é sempre ter essa rede de apoio o máximo, porque às vezes dentro de casa você não consegue, mas na faculdade você tem alguns amigos que te suportam, que fazem, e suportam no sentido de suporte mesmo, que te fazem ir mais longe, que pegam essa olha, está com dificuldade aqui, vamos embora que eu vou te ajudar, vamos vencer esse desafio, que são pontos importantes que vão somando na sua carreira e na sua parte mais, acho que pessoal. Então, eu falo que, às vezes, o próprio enfiando, que é os estudantes ali do Instituto de Informática, eles são mais retraídos, porque essa parte de tecnologia acaba que são pessoas mais introvertidas, só que isso está mudando, justamente porque está vindo uma nova leva de perfis de estudantes, Sim. E cada vez mais esses estudantes estão se integrando, estão se interagindo, que é algo que eu acho bem positivo, e daqui para frente é ter essa integração, porque alguém que já passou um caminho parecido por você pode te dar uma dica que te faz te dar um salto assim, e seguir de uma maneira bem mais tranquila. Então, meu conselho é sempre se dedique e participe de eventos, assim, eu acho que participei de muitos e ainda poderia ter participado de bem mais, mas acho que é um aprendizado de cada vez mesmo. Sim. Ótimo. E, assim, mais no pessoal mesmo, tem alguma área da IA que mais te entusiasma, a possibilidade do que ainda pode ser, do que está sendo desenvolvido? Então, acaba que eu tento não pensar muito no futuro, assim, porque eu acho que senão você fica um pouco maluco. Mas eu gosto muito de trabalhar com processamento de linguagem natural, que é justamente trazer essa ideia da máquina compreender o que a gente está falando. Um professor meu até brinca que assim, o futuro certamente vai ser a questão da gente conversando com a máquina aqui e não precisando de utilizar um teclado, um mouse, que cada vez mais estão sendo... a máquina está entendendo o que a gente está falando, a transcrição está saindo de uma maneira melhor, o próprio processamento dessa linguagem está sendo efetivo. Então, são áreas que a gente está aí desenvolvendo que eu acho que vão ajudar. Algo que eu utilizo bastante é a minha Alexa aqui do lado. Então, vira e mexe, Alexa, faz isso aqui, coloca isso aqui na minha lista de compras, liga a luz, paga a luz. E são comodidades que, assim, são necessárias. Nossa, eu consegui ali apagar minha luz. Mas são pequenas comodidades que vão te aliviando.
Às vezes eu queria mexer aqui no computador, abre meu Gmail, apenas eu falar isso, ele rapidinho clica ali em tudo e entra. Então, são alguns prazeres da vida que a gente vai, acho que, caminhando para esse sentido. Então, anteriormente, era muito questão de máquina 100% com teclado, mouse, quase que a gente tinha que triscar ali na tela também, fazer toda essa combinação. Agora, cada vez mais, a gente está trazendo esses assistentes virtuais para o nosso dia a dia e que, com certeza, eu vejo muito o uso deles daqui para frente. Perfeito. Perfeito, Heloíse. Ó, é isso. Você tem mais alguma coisa assim para poder acrescentar? Alguma coisa, Luísa? Fique à vontade, gente. Eu acho que a conversa foi muito boa, esclareceu muitas coisas e uma forma bem didática, assim, para a gente entender e ir caminhando para acabar com esse medo que eu sinto que está sendo vencido. E pouco a pouco ele está sendo vencido, esse medo da IA. Eu achei muito legal também que assim, é muito inspirador ver pessoas daqui de Goiás conquistando espaços, assim, dentro da área tecnológica. Eu acho que a UFG, assim, se posiciona de uma forma muito interessante quando se trata de inteligência artificial. Então, assim, dá um orgulho na gente de ver que tem pessoas que estão se capacitando, estudando e desenvolvendo projetos legais, assim, que contribuem realmente, assim, com a sociedade, igual você desenvolveu com processamento de linguagem, com essa questão da Adobe. Então, assim, muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui compartilhando um pouco da sua experiência. Esse podcast, a gente sempre teve o objetivo de trazer diferentes áreas, diferentes pessoas com diferentes perspectivas, de desmistificar esses conceitos mesmo da inteligência artificial, e porque é algo que só tende a crescer e e foi muito rápido também, pelo menos eu sinto isso, que foi muito rápido. Sim. Num dia o ChatGPT surgiu e a gente tratava ele como meme, hoje em dia ele já está tão grande assim, sabe? E a gente vê que outras inteligências artificiais, outras formas de automatização estão surgindo aí. Então esse debate é muito importante e principalmente tem que começar na academia, tem que começar na universidade para que a gente pense projetos e pense de uma forma de trazer isso mais palpável possível para a sociedade. Então, assim, muito obrigado mesmo, Heloísa, por ter contribuído com a gente aqui nesse bate-papo. Foi muito interessante mesmo conhecer sua jornada e com certeza vai inspirar diversas outras pessoas aí que têm essa vontade, têm essa iniciativa de iniciar na inteligência artificial também. Não, perfeito, foi ótimo. Acho que essa questão do orgulho ela é presente, acho que em todo mundo que comece a entender da história e do contexto aqui, principalmente da UFG. Eu falo porque antes de eu entrar, eu também não tinha ideia da potência que nós somos. Então, quando eu entrei e comecei a saber o que era inteligência artificial, o que era principalmente o INF aqui no contexto do Brasil. E um fato interessante também é que o curso de engenharia de software foi o primeiro do Brasil aqui também na UFG. Então, também não sabia. E agora, quantos outros cursos de engenharia de software não existem no país? Então, acaba que esse contexto inovador está presente mesmo aqui no INF e a gente precisa cada vez mais valorizar e mostrar para o pessoal que existe isso aqui dentro do Estado. Então, muito obrigada, gente, pelo papo. Realmente foi algo... eu gosto bastante desses papos leves, que é uma troca mesmo de nossa, como que você fez isso? E a gente vai desenrolando. Justamente porque eu acho que é dessa maneira leve que o público gosta de ouvir, de começar a entender um assunto que, por hora, é tão denso e técnico, mas a gente precisa sempre trazer essa tradução, fazer esse filtro para que todos cada vez mais entendam. Foi muito bom. Muito obrigada, Heloíse.